Olá. Esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Olá, olá. Quem é essa pessoa que está aqui no meu Clitóris Minhas Regras hoje? Olá, olá. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a todos, todas e todes. Bom, vou começar explicando o que eu estou fazendo aqui enquanto vocês vão entrando. Bom, hoje o She-Talks, que é uma plataforma de conteúdo voltada para a mulher madura, tá aqui. Eu sou a Camila, meu nome é Camila, tenho 48 anos e junto com a Fê Guerreiro a gente montou o She-Talks, que é carinhosamente apelidado de Shit. A gente gosta de dizer que a nossa plataforma é uma plataforma onde a gente convida a mulher duzenta a rimar com experimenta ao invés de aguenta. E aí, a convite do meu Clitóris Minhas Regras, nós estamos aqui hoje propondo uma conversa, uma reflexão e uma provocação que é muito curioso, porque a gente acha que as pessoas depois de uma certa idade, elas não transam mais. E isso não é verdade, né? Principalmente no caso da mulher, isso fica mais forte porque tem uma associação direta com a menopausa e a mulher entrou na menopausa, a vida acabou para ela. É como se, você não procria mais, então você não tem mais utilidade na sociedade. E cá estamos nós para provar que não é bem assim, não é mesmo? Então, para a mulher, como tem essa associação direta com a menopausa, né? E a menopausa também é muito vista como a vilã da libido, a gente trouxe hoje esse tema, porque não dá pra gente, quando a gente fala de libido, não dá pra gente ignorar a narrativa em que as mulheres são criadas, né? E educadas, né? Principalmente as mulheres com mais de 40 anos, ou seja, eu que tenho 48 anos, fui criada na narrativa do fecha a perna que é feio, não põe a mão naí que é feio, a menina não faz isso, né? Ou quando a mulher perdia a virgindade, ela ia ao médico aprender a não engravidar e a não pegar doença. Então, assim, onde fica a palavra prazer nessa equação? Então, ao mesmo tempo que não dá pra gente vilanizar a menopausa como a grande destruidora da libido, a gente não pode ignorar a forma que nós mulheres somos e fomos criadas. Isso está melhorando muito para as gerações anteriores à nossa, mas ainda é um longo caminho pela frente e cada vez mais, como a gente disse hoje no perfil, estamos mais livres, leves e soltas. Então, para trazer um pouco dessa discussão para a vida real, para a vida palpável, a gente vai começar hoje esse papo com a Isabel Dias, que é uma mulher de 66 anos, depois a Isabel vai me corrigir se eu falei a idade dela errada, que aos 50 e poucos anos ela se divorciou do marido, depois de descobrir uma sequência de traições. E ela teve a brilhante ideia de que ela ia transar com um homem para cada ano que ela ficou casada. Ou seja, ela ficou 32 anos, ela transou com 32 homens. Então eu vou convidar a Isabel para entrar, porque isso inclusive virou um livro, né? A Isabel escreveu um livro que se chama 32, um homem para cada ano que fiquei com você. Deixa eu ver se a Isabel já está aqui. E depois a gente vai conversar com a doutora Patrícia, que é uma ginecologista, que vai contar pra gente essa história de que será que é mesmo verdade que a menopausa acaba com a libido? Isabel, você tá aqui? Dá uma acenada pra mim, porque eu não tô te achando. Deixa eu ver. Acho que ela tá aqui. Aqui. Está convidada. Então, para quem está entrando agora, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Oi, Isabel. Oi. Como é que Diretamente da vocês estão? Bahia. Pois é, menina. Diretamente
tudo meio improvisado, com o celular dentro de uma xícara, sem ring light, porque... Mas está ótimo. Olha, Que delícia! a primeira coisa, se eu cair, eu tento voltar, porque Fica tranquila. com essa chuvarada, aqui o sinal está muito instável. Mas obrigada pelo convite. Eu que agradeço você delícia. ter aceitado. E assim, a gente aqui foi meio em cima da hora esse convite. Eu peço desculpas. Mas é por uma boa causa. Estou fixando aqui o comentário que me pediram para fixar. Isabel, conta um pouquinho, né? Eu já conheço a história, mas não é todo mundo que conhece a história. Eu só dei uma introduzida, mas conta pra gente como é que... Porque assim, você se separou, você estava meio que no auge da menopausa. Eu me separei com 58 anos. Então, praticamente, eu já tinha menopausado. Mas, acho que até por uma questão genética, eu não tive muita dificuldade. Não fiz reposição hormonal, porque eu tive um câncer, e aí era totalmente inviável. Contraindicado, Totalmente. E aí eu usei a tal da soja, isso, aquilo, aquele outro, mas eu não senti os problemas da menopausa, senão a secura. Que aí um creme, né, ajeita. E eu fiquei casada com meu primeiro homem, 32 anos. E com 27 anos de casada, eu descobri uma traição e o meu mundo caiu, né? Primeiro, porque eu não tinha plano B. Segundo, porque eu me achava mesmo a última bolacha do pacote. Eu achava que ele nunca fosse me trair, que eu fosse ficar sozinha. Mas eu não tinha outra alternativa. Então, inicialmente... eu diria para você que eu me escondi embaixo da cama. E aí passei 5 anos sofrendo. Porque eu não queria acreditar, eu não queria tomar uma posição, porque aí a menopausa me pesou, como você estava falando. Claro. Né? Sim, eu estava com quase 58 anos, totalmente dependente e emocionalmente, não vou nem falar financeiramente. E aí eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu já estou na menopausa. Então, esse peso, mesmo que eu não tenha tido fisicamente, eu tive muito, socialmente, emocionalmente e até financeiramente. E tem uma coisa do tipo, bom, você já está aí com essa idade, para que você vai se separar, vai ficar sozinha? Porque é quase como se fosse já meio fim de jogo, né? Joga a toalha. Não, eu ouvi, eu acho que o conselho que mais eu ouvi foi, fica com ele, bota ele no outro quarto, continua com o cartão de crédito, tá tudo bem, tá certo? Você vai continuar viajando. E uma coisa assim que me chamava muito era, mas eu morri. Eu estou respirando, mas eu morri, porque a menopausa, eu tenho 66 anos, como você bem disse. A minha geração, 50 anos é para a gente estar de birote. Agora é que nós estamos mudando, não é? Mas antes... era com 50 anos, a mulher estava improdutiva, como você bem falou, e além de improdutiva, nós estávamos totalmente transparentes, invisíveis para o mercado, para a sociedade, para tudo. E ainda também criada na narrativa de que prazer não existia, que a mulher veio ao mundo para procriar e dar prazer ao outro. Então, a palavra prazer, essa autonomia sobre o próprio prazer, né, a sua geração
a minha também pegou, né? Nós estamos nos libertando disso, né? De 5, 10 anos para cá. É. E como é que foi? Qual foi o estado? Onde foi a chavinha que você falou, chega, chega? Eu acho que logo depois da separação, eu vivi o luto como a gente deve viver, tem. Só que chegou num ponto que a minha dor, a minha humilhação, porque era como se eu fosse a culpada da minha separação, tá certo? Eu não mantive a família unida, o almoço de domingo, a pizza de sexta-feira com os amigos, né? Então isso me pesava tanto. E eu falava, cadê aquela mulher do passado? Sabe, cadê os anos 70, que eu era meio riponga, que eu já vinha para ajuda e para Trancoso. Então, cadê aquela mulher que sempre trabalhou, que estudou? Cadê? Por que tanto medo? E, de fato, Camila, para mim, eu já estava tão ferrada, para não falar o que eu gosto, tá certo? Que eu falei, bom, perdido por perdido, eu pelo menos vou me arrepender. Então, foi Sim. essa chavinha que eu falei. Ele me disse no final, porque aí ele não queria se separar, e ele deixou bem claro que eu ia ficar sozinha, que eu já era velha, que eu não tinha ninguém. E aí eu Eu falei, acho que ai, ele e muitas pessoas devem ter dito isso para você, né? sim, Para quê? Fica aí, ex acomodada, né? exatamente. Mas eu acho que o que mais me pesava era ele. Ele, o comentário dele, né? Sim. Porque para mim é totalmente sem respeito que minha amiga me diga, né? Ela tem os interesses dela, mas ele, um cara com quem eu dormi 32 anos na mesma cama, se desfazer de mim dessa forma, falei, não, vou arrumar um namorado. E aí eu falei, bom, eu não tenho coragem. Saí da cidade do interior, vim para São Paulo, não tinha ambiente em São Paulo, não só pelo tamanho, Sim, mas assim, onde que você ia prospectar? Imagina você chegando à noite no barzinho, é, iam olhar e iam falar assim, o que que essa tia tá fazendo é, aqui? Que ridícula, e né? nem barzinho. Eu falava, eu vou conhecer gente aonde? Na fila do banco, né? Na fila do hospital, vou entrar na sala de espera. Não, gente. E aí eu fiz um perfil e entrei, comecei a entrar na internet. E, ao mesmo tempo, eu estava descobrindo, porque eu não conhecia nada de tecnologia. E eu acho que a minha força de vontade em querer mostrar, tá certo? Foi tão grande que acabou dando certo. Eu fui aprendendo, comecei a entrar em sala de bate-papo, comecei de fato a ser um pouco seduzida pelas conversas, porque eu nunca tinha tido uma conversa que nem a gente tem. Não imagine há 10 anos atrás uma sala de bate-papo do UOL. Depois é que eu fiz um perfil no Par Perfeito, que então era o mais famoso. Mas eu não queria pagar. Então eu fiz um perfil fake no sentido, não ia colocar meu nome, porque e se alguém me visse lá? E se alguém me encontrasse? Né? Ainda tem isso, né? Seria uma coisa horrorosa, como se a gente não Oh, pudesse entrar num aplicativo de relacionamento, porque assim, para o homem é legal, é bacana, uau, vamos conhecer, vamos ampliar o nosso repertório. Para a é. mulher é tipo assim, tá caçando homem aqui? Não, e eu encontrei no Par Perfeito mais de um marido de amiga, declaradamente. O cara tá lá, tá certo?
pegando menina de 18 a 60. E aí comemora 40 anos de casado e faz uma missa. Eu falava, gente, aonde eu estava, né? Porque era o meu caso, era coisa da gente, talvez até por comodismo e por medo mesmo, não, Claro. não querer tocar na ferida. Que hoje, em 15 anos, em 20 anos de diferença, vocês são muito mais corajosas, destemidas, tá certo? Não sei se a palavra é coragem, Isabel, porque a gente também não pode esquecer que para nós estarmos aqui hoje, essas mulheres de 50 anos, vocês abriram a frente, as de 80, de 70, as mulheres do século passado, as bruxas que morreram queimadas, as mulheres que fizeram greve na frente das fábricas no início de 1900, as mulheres que queimaram o sutiã, assim, a gente não estaria aqui se não tivesse todo esse trabalho feito pelas mulheres anteriores a nós, né? Então isso acaba sendo uma consequência e o Chit também cresceu muito disso, sabe? Hoje a gente não vai conseguir mudar muita coisa, mas para as próximas gerações, quem sabe, Sim, sim, né? nós estamos abrindo o caminho. Mas o que eu digo é assim, proporcionalmente, eu digo para você, minhas amigas se acomodaram de tal forma que hoje eu olho e eu falo, gente, que pena. Ela é uma mulher tão poderosa, né? Poderia. Mas E tem medo, né? E é, é um tá medo lá. que tá, é um medo que é uma pressão tão da sociedade que às vezes É. não dá nem para você dizer que a pessoa é fraca, não é. É que Não, assim, não. nós todas somos reféns das É, mesmas narrativas. Umas conseguem lidar melhor com isso e outras vão ali, né? Tem até é, alguém que escreveu aqui, abrindo o caminho a facão, ou seja, é, literalmente. é. Agora, eu vou já adiantar uma pergunta, porque às 8h30 vai entrar a doutora Ah, Patrícia. Então, a gente vai ter duas partes de live aqui. tá. Eu quero que você conte um pouco. Aí entrou no site de relacionamento, começou os dates ao Não, vivo. não, não. Não. Começar, não, dates só digitalmente. Eu tinha certeza que eu nunca encontraria pessoalmente ninguém. Até que você conversa um dia, dois, três, abre a câmera, você vê que o cara é. Daí você aceita um café, do café você aceita um almoço, daí você vai para um jantar, e tudo bem escondido. Escondido no sentido, eu demorava muito para revelar minha identidade, meu endereço, ninguém sabia, porque tudo isso é uma questão de segurança para nós, não é? Claro. Aqui não é só o medo da mulher. E Sim. aí, e aí deu certo que eu tive uma primeira experiência com um cara mais novo, com um cara assim, fantástico, que eu brinco que ele me desvirginou, e foi bárbaro. Só que enquanto a gente, você se corresponde, né? Vocês sabem, todo mundo que está aí sabe, não adianta dizer que não sabe, não. Com mais de uma pessoa, tá certo? A gente vai conhecendo e de repente eu me vi envolvida por várias pessoas. Mas, assim, envolvida intelectualmente, porque nós somos, né, muito afrodisíacas no sentido da palavra, né? Não da Sim. imagem. Então, olha, e aí rolou. Rolou a primeira, rolou a segunda, rolou a terceira experiência. E eu fui fazendo um diário do que acontecia, porque eram bons momentos. Eu ainda sofria muito a separação, blá, blá, blá. Mas eu também tenho que reconhecer que era muito divertido, que era muito interessante. E aí eu redescobri minha autoestima, porque o que eu ouvia não era condizente com o passado. Mesmo Uhum.
meu peito caído, as estrias de 2 gravidez, sabe? Então, não era. Na hora do rally rola, não tinha isso. Não tinha. E eu falava, meu Deus, por que que eu tenho que me considerar um corpo velho, né? Um corpo acabado, se é ele que me dá prazer? E eu fui Exato. descobrindo várias experiências, vários outros prazeres, tá certo? Na menopausa. E E me daria para dizer, então, que você também redescobriu, você falou, eu redescobri minha autoestima, que você também redescobriu a sua sexualidade, e vou arriscar dizer que você também talvez tenha começado a fazer coisas que talvez você até então não tivesse feito. Perfeito, exatamente. Eu fui vivendo algumas experiências e o mais importante, eu tinha a liberdade do não. Então era eu que escolhia se eu queria ou se eu não queria, tá certo? Eu tive entre os 32 alguns que digitalmente era uma delícia. A gente batia papo, conversava, mas pessoalmente não ia rolar. E eu dizia não. Ninguém, eu não era obrigada a ninguém. E que Coisa bom que você se permitiu isso, porque muitas vezes nós não, não vou usar a palavra conseguir, porque essa palavra parece que depende só da gente, né? é, Mas a gente foi também educada numa narrativa onde a gente não reconhece abuso, onde a gente não isso, reconhece que a gente pode sim falar não. Ah, é. mas você chegou até aqui, ok, eu cheguei até aqui, eu não quero mais. Não quero. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Tanto que uma das coisas que eu aprendi, a cada encontro que eu digo, um almoço, um jantar, eu sempre me oferecia para rachar a conta. Porque você não vai me pagar nada no sentido de que eu não sou obrigada a te dar troco nenhum. Então, essa liberdade do não, da escolha, sabe? De dizer, peraí, cara, primeiro eu, depois você. Não tem essa, tá certo? De fazer o que você quer que eu faça. Então, isso para mim foi extremamente confortante. E aí eu comecei a escrever as experiências e virou o livro. Mas em que momento você falou, bom, eu vou transar com 32 homens, que é o tempo que eu fiquei casada? Teve algum momento que você decidiu isso? Eu diria para você que na metade da minha aventura, que eu chamo isso de uma grande aventura, é uma catarse. Na metade eu falei, bom, eu fiquei 32 anos casada. Eu não tenho ideia de quantas mulheres ele trouxe para minha cama. Não sei. Ele começou agora? Não sei. Já desde que nós casamos? Não sei. Então, por que que eu não posso tirar o atraso? E tirar o atraso no sentido, eu não fiz nada que fosse pecaminoso. Eu esperei me divorciar, estar livre, ser dona do meu corpo. E agora, por que que eu não posso? Qual é a diferença? Né? Porque para os mais jovens, o sexo, a cama, é uma delícia, é gostoso, é prazeroso. Não é que nem a gente, que não pode dar no primeiro encontro. Você namora só depois que fica noiva. Não, tem nem casar. Porque eu acho que Não, ou até é, a cultura de que, por é exemplo, a mulher boa de cama é aquela que isso. faz o homem ficar louco, mas isso te dá prazer? Então a gente É, vem muito dessa cultura do dar prazer ao outro, de que é, se você é gostosa e nananã, você deixa o cara louco. Então, aí, isso sim é, faz parte do jogo e que não é isso. é. Outra coisa que a gente aprendeu também erradamente é que sexo é penetração e É, sexo não é isso aí. penetração apenas, né? É, Porque fomos, né? Uma mulher é meio doutrinada a entender que precisa haver penetração para ser um sexo. E não, a gente pode fazer sexo, inclusive, com nós mesmos, não é mesmo? e não Já é, é sexo. é, E é uma
coisa que o sexo com nós mesmos, como você bem falou, é uma situação em que, se você não se conhecer, você nunca vai poder dizer para o outro do que você Você gosta. gosta, claro. Tá certo? Então, isso eu acho que foi o start para mim, porque as experiências eram muito boas, Camila. E eu falava, e por que não? Mais um, e por que não? Eu tenho quase 60 anos, o que eu estou fazendo é meu, o que eu estou dando é meu. Que diferença faz? E o aprendizado foi maravilhoso. Me E acho fez, que foi, e acho que foi libertador também, de certa forma, foi, né, Isabel? foi, Porque aquilo que eu comecei falando no início da live, né? Primeiro que a gente acha que as pessoas depois de uma certa idade não transam mais, é, né, que as coisas acabam depois de uma certa idade. Na mulher, mais ainda reforçado por é, conta da menopausa. Mas não dá para a gente falar de libido sem é, falar das narrativas que somos criadas. Então, assim, é, você que, né, com 58, né, que você se separou, 58. depois de 32 anos de casada, falar chega, né, onde é um momento onde muitas pessoas falam, não, fica aí, É, sei lá, arruma seus casinhos também. E acho que essa libertação foi assim, foi uma coisa do tipo, a gente também é muito criada na narrativa que a mulher precisa da sua metade, né? A metade da laranja, a cara metade. Então, assim, a gente não é inteira enquanto a é, gente não encontra alguém. E é, acho que esse seu processo foi muito incrível, porque você falou, não, primeiro eu sou uma é, e depois eu somo com alguém, né? Eu não isso sou aí, metade que eu preciso que encaixe, né? As isso pessoas aí, não precisam, a gente não precisa ser completada, a gente é, pode ser complementada, a gente pode é, complementar a outra pessoa, né? perfeito. E os recursos, tá certo, do corpo na menopausa, a doutora vai falar, tá certo? Tem tanta alternativa, o que a gente não pode é ter medo, né? Ter vergonha de ir lá e falar para o seu médico, eu quero um creminho para transar, porque, né? Tem tanto. Claro, Mas e o medo que a gente tem? Nossa, ela fez o parto dos meus 3 filhos, agora eu vou dizer para ela que eu quero transar, o que ela vai pensar de mim, né? pois é. Mas a OMS já reconhece a sexualidade como parte dos pilares da saúde da mulher. Então, assim, estamos dando pequenos passos. É, Isabel, no momento você está com uma parceria fixa ou você está livre, leve e solta? eu estou pandêmica ainda. Ah, é verdade, nós estamos, é verdade, É, é verdade. é. Eu estava namorando e acabou que ele foi embora do Brasil e aí veio a pandemia. E se tem uma coisa que eu faço é me cuidar, né? Porque segurança é fundamental. E aí não tem Claro, idade, né? claro, Eu claro. diria que não é porque você não vai procriar que você vai abrir mão da segurança. Então, sexo seguro sempre. E estou sozinha. E deixa eu te perguntar uma coisa. Diga, Você se masturbava antes de se separar? Era um tabu para você, masturbação? era um tabu. Era como se eu não desse conta, né, da nossa cama. Era como se eu estivesse traindo ele. E depois eu descobri que é totalmente diferente, tá certo? Mas por quê? Se a mulher sabe muito, o homem já vai perguntar onde você aprendeu, quem te ensinou, né? Vibrador para quê? É Eu não... quase uma desautorização do poder dele, né? Você Exato, precisa disso para, é, é, né? isso aí, Principalmente os homens mais velhos, né? Acho que os mais novos, enfim, eu tenho um parceiro 15 anos mais novo do que eu, hum, aonde os brinquedos são super bem-vindos. Mas conheço histórias de é, amigas que são casadas com homens mais velhos e que muitas vezes
os acessórios são vistos como assim? Você acha que eu não me garanto? Né? E na verdade é uma grande bobagem, porque vai ficar mais gostoso para todo mundo. Exato, tá certo? Mas para mim começava até na vestimenta, tá certo? Uma lingerie sexy, tudo. Nossa, para que isso? Para que isso? Ah, para eu ficar feliz, me olhar no espelho e ficar feliz. Isabel, agora eu vou ter que convidar a doutora Patrícia para entrar. Que papo delicioso. A gente já tinha se falado lá pelo sítio, mas quando o meu Clitóris Minhas Regras chamou a gente, você foi o primeiro nome que eu pensei, porque eu falo, Ah, gente, obrigada. é muito importante a gente entender que a sexualidade, o prazer, ele não tem idade, né? No sentido Isso de aí. que se você já tem uma relação, né? Essa relação tem que ser construída com você É, mesma e não é porque você está ficando mais velha que você precisa abandonar isso. não, E também eu acho interessante da tua história que é também você não tinha essa relação com você é, mesma e aos 58 anos você resgatou, ou seja, mesmo não tendo nunca é tarde. é. Então, eu queria te perguntar onde encontrar o teu livro. Eu vou escrever o nome do livro aqui. Tá. 32, um homem para cada ano com você. É, que passei com você. Ah, é que passei com você, desculpa. Olha, no meu Instagram, Isabel R. Dias, você pede, porque ele está esgotado. E Ah, que eu ótima tenho algum. notícia. E ele vai virar filme, porque os direitos já foram vendidos. Então, tudo isso. E tem muita coisa. Eu gravei 2 episódios, um do GNT, um do Entertainment. Ah, eu Então, vi, inclusive, o é, do Entertainment. É um é projeto muito legal com um várias projeto. mulheres, né? Isso aí, isso aí. Então, lá a gente fala muito das mulheres da liberdade. E quem quiser o livro, me escreve, a gente combina, eu mando pelo correio. Vou colocar seu arroba aqui de novo, Tá, apesar dele estar aqui na live. tá. Isabel R. Dias, né? Isso. E olha, quem puder, só rapidinho, quem puder ajudar a Bahia, e eu estou aqui ilhada, não consigo ir embora porque a ponte está inundada. Quem puder entrar nesses grupos de ajuda e mandarem, a coisa aqui está bem séria, bem séria. Ah, super importante, É, gente. Deve ter grupo de ajuda, essas tem, coisas tipo crowdfunding. Eu vou dar uma isso, procurada também. Vou divulgar isso, lá no Sheet também. ótimo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, é sempre um prazer Imagina. conversar com você. Adoro estar com vocês. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo. Que delícia! Que delícia de papo. Assim que a Isabel sair, eu vou chamar a doutora Patrícia. Bom, eu achei legal a gente começar pela Isabel, porque é uma história, né, real. Então, não é que aqui a gente está inventando que mulheres, depois de uma certa idade, sim, continuam tendo a sua libido, continuam sendo desejantes e desejadas, né? E agora a gente vai conversar com a doutora Patrícia Valentini Mello, que é ginecologista, mastologista, formada em medicina integrativa. Ela também é colaboradora lá no CIT, em todos os nossos assuntos sobre menopausa. E eu achei interessante trazer ela também para o papo, para a gente entender até que ponto realmente a menopausa é a vilã, né, da libido. Deixa eu ver se ela já está aqui. Acho que ela já está aqui. Patrícia. Espera aí, um minutinho, que ela não me mandou solicitação. Aí também você pode dizer assim, mas assim, gente, eu tô longe, menopausa é uma coisa que não faz parte da minha vida agora. Mas eu vou dizer uma coisa para você, só não passa pela menopausa quem morre. Então, né? Informação é poder. Acabei de mandar a solicitação aqui para ela.
Olá! Olá! Que delícia! Bem-vinda! Obrigada! Sempre tão gostoso estar com vocês. Então, Paty, estamos aqui hoje no meu Clitóris Minhas Regras e achei super importante trazer você porque lá no comecinho da live a gente falou muito, né, sobre essa ideia que se tem que a mulher depois de uma certa idade e principalmente com a chancela da menopausa, a vida acaba e a libido vai junto, né? E é claro que a gente sabe que a menopausa pode dar aquela mexidinha, mas eu começo perguntando: dá para dizer que a menopausa é a grande vilã da libido? Não, né? Não é a grande vilã. Eu acho que é uma bela de uma desculpa, porque aí a gente tá ali, já tô na menopausa, posso falar que agora não dá mais mesmo, então aí eu tenho uma boa desculpa, mas fisiologicamente, na verdade, não é, né? Não é. Não E é. aí eu acho que vem muito também, que a gente falou lá no começo, conversando um pouco com a Isabel, que vem muito também dessa narrativa que nós somos educadas, né? Onde a palavra prazer praticamente não existe. Tira a mão daí que é feio, perdeu a virgindade, vai no médico aprender a não engravidar, a não pegar doença. Nossa missão é dar prazer ao outro e procriar, né? Então, vem um pouco nesse lugar da menopausa, essa coisa da chancela do fim. Então, assim, existe uma luz no fim do túnel e a gente vê também que mesmo as mulheres mais jovens também não têm essa libido. Então, acho que é interessante falar assim, mas, né, porque a gente escuta muito, não, a menopausa vai acabar com a libido. Mas quando é que a libido estava lá em cima bombando, não é mesmo? Sim, sim. Então, assim, o que a gente pode fazer em termos da fisiologia, dos hormônios? Existe alguma coisa que pode ser feita além, né, da gente sair dessa narrativa, desse pensamento que nós não temos autonomia, não podemos exercer autonomia sobre o nosso próprio desejo? E também tem um outro fator complicador, que é essa relação com o corpo, que para a mulher isso está sendo desconstruído, mas ainda está muito no começo. Então, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ser assado. Aí ela está preocupada com a celulite, com não sei o quê, e como é que vem prazer daí? Né? Então, tirando essas questões, o que é possível fazer? O que você sugere? Antes, só dando uma contextualizada, assim, eu acho importante a gente entender o que é libido, né? Porque o que é libido? É relação sexual? É ter prazer ali na cama, exatamente? Não é bem isso, né? Eu sempre falo, eu dou o exemplo de que a libido é uma energia. É uma energia. E aí depende aonde você foca a sua energia. Primeiro depende se você tem energia para gastar. Isso é Sim. super importante porque até faz parte do tratamento. Se você tem energia, onde você está focando? É no trabalho? É no problema com o relacionamento? É na sua autoestima que está ruim? Enfim, estresse com 1 milhão de coisas que a mulher tem que resolver. Cada um gasta energia, foca. Eu acho que a saúde sexual e a libido tem a ver com a presença, né? Então, a gente tem que saber, primeiro, equilibrar e dividir essa energia. Onde você coloca o seu foco, ali vai estar ok. Se você não acha importante, por 1000 motivos, aquilo vai simplesmente ser anulado da sua vida. E Sim. aí, depois você pode pôr até outras desculpas para dizer que, poxa, não tem porque falta hormônio, ou por questões mais físicas, né? Então, essa questão emocional, eu acho que entra muito aí. E claro que a forma como a gente foi criado, como você já falou, bastante a live da Isabel, peguei o finalzinho assim, maravilhosa, adorei. Esses preconceitos, esses tabus todos influenciaram a gente que está hoje na menopausa uma vida inteira, né? É muito difícil a gente se libertar como ela, o exemplo dela foi fantástico, né? Porque apesar de ser difícil, é possível, basta a gente querer, basta a gente se libertar como mulher no todo, né? E esse é o primeiro caminho, né? O primeiro caminho é a gente se perceber como um indivíduo, não como uma parte de nada, como um todo, como alguém que
pode ter prazer do jeito que a gente quiser, não colocando proibições, né? E eu acho que o prazer vem não só do prazer, vamos dizer, sexual, mas é do prazer pela vida, pelas coisas, né? Pelas curiosidades, sem juízo de valor, né? Sem julgamento, sem aquela coisa que, nossa, isso não fica bem. Porque a gente, apesar da gente estar em 2021, gente, é assim, tem muita coisa que ainda está no século passado. E se a gente não tem um prazer pela vida, o que vai sobrar para ter um prazer na cama, né? Eu acho que vem daí, com certeza. Então, libido é isso, é o prazer pela vida. Tendo prazer pela vida, por várias coisas, aí basta equilibrar essa energia. Então, falando da parte mais técnica, né? Primeira coisa, além de se amar, né? Se gostar, de se achar gostosa, independente de qualquer coisa, a gente tem que ter uma energia. Então, como a gente faz para equilibrar, para promover essa energia que a gente precisa para viver, né? Evitando gastos desnecessários para começar, né? Então, se a gente fica pisando no acelerador com o carro parado, a gente vai perder energia e não vai sobrar para algumas coisas, inclusive para as relações sexuais, né? Ou para a gente se relacionar com a gente mesma. Então, estresse é a primeira coisa que precisa ser gerenciado. Outra coisa é a alimentação, né? Uma alimentação rica em açúcar, em carboidrato, aumenta a insulina. A insulina rouba a nossa energia. Qual a função dela? A energia que você está falando é o cortisol, é a testosterona? Tem um nome para essa energia? Não. Tem. A gente não come carboidrato para ter energia, por exemplo? Glicose. Sim, mas ela passa rápido. E por quê? Porque a insulina é absorvida muito rápido. Eu não sei. Essa parte eu pulei, eu não fui na aula. Inverti o jogo agora, hein? Não, a insulina serve para colocar a glicose dentro da célula. Toda célula, para ter energia, ela precisa de glicose. O cérebro, por exemplo, ele não fabrica glicose. Por isso que a gente tem que comer toda hora. Porque a glicose dele acaba, a energia acaba, a gente fica para baixo. Aí precisa comer carboidrato ou fontes de energia para ser transformado em glicose. Quem faz essa transição do sangue para dentro da célula é a insulina. Só que quando a insulina faz isso, ela derruba a glicose. Ela põe tudo para dentro da célula e derruba. E aí você cai. Então, se você faz pico de insulina, é péssimo. E quando você faz isso? Quando você come açúcar ou carboidrato simples, os brancos. Então, uma pessoa que come muito industrializado, né? Que tudo industrializado tem muito açúcar, ou come muito pão, bolo, massas, em geral, pizza, enfim, álcool, só isso, essa pessoa ela vai ter picos de insulina e vai ser uma pessoa sem energia. Ela vai precisar comer toda hora para manter a energia e não sobra muito depois. Então, essa pessoa, na hora de uma relação sexual, por exemplo, ela não tem energia. Então, a libido já cai. Outra fonte de energia é o hormônio tiroidiano. A glândula tiroide é a nossa termômetro em termos de temperatura e de energia. Uma pessoa com hipotiroidismo, por exemplo, tem uma energia muito baixa, se arrasta, né? Parece que tem uma bola de ferro no pé. Essas pessoas têm uma libido lá embaixo também. Então, o equilíbrio hormonal como um todo é super importante. Então, daí sim vem o cortisol, daí sim vem os hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona. Por isso que a menopausa, ela interfere um pouco, sim. Se a gente tem os outros equilibrados e entra na menopausa, a gente vai continuar bem. Agora, se a gente já está depletada de tudo, já tem uma vida mega estressante, não dorme, não recupera o cortisol, a testosterona, se a gente tem uma depressão, uma ansiedade, a gente desgasta neurotransmissores, a gente já está bem depletada, até de nutrientes, a gente chega na menopausa, aquele último pratinho que estava segurando a onda cai. Mas vamos combinar que, assim, né? Quem que hoje não está deprimido, ansioso, estressado, né? Difícil. Por isso que ninguém tem libido. É difícil
Tá difícil manejar isso aí, mas vamos lá, vamos aprender, né? Por isso que, como é importante a gente ter um estilo de vida saudável, não é só um jargão, tem um estilo de vida saudável. Ah, que lindo, né? Tá, serve para quê, né? Então, sim. Para isso também. Primeira coisa é a gente consertar o estilo de vida, até para não precisar tanto daqueles hormônios que caem quando a gente só tem aquela fontezinha ali, né? Como na menopausa. Outra coisa da menopausa é que ela traz uma baguncinha geral ali mesmo, né? Então, seca a vagina. Se a gente não cuida logo, vai piorando, daí dá dor na relação. Uma boa causa de perda de libido é uma qualidade de relação ruim, né? Então, quando você tem dor, quando você associa o ato sexual a uma coisa negativa, isso é péssimo, você não quer pensar naquilo. Né? E acho que é interessante falar também que, assim, a menopausa, ela é um único dia na vida da mulher depois de um ano consecutivo sem menstruar. E até chegar nesse dia, você estava no climatério, na perimenopausa, e esse período pode durar até 10 anos. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu entrei na menopausa com 52. Eu posso começar a sofrer ou sentir os sintomas até 10 anos antes. Então, por exemplo, eu começo a sentir um incômodo na relação, minha vagina não está lubrificada, mas aí, ao mesmo tempo também, putz, mas eu não vou ficar falando isso, né? Eu não vou falar isso para o médico, não, porque ao mesmo tempo são pequenas coisas que estão esse preconceito, né, é imposto na gente, que é tipo assim, ai meu Deus, se eu não estou lubrificando, tem alguma coisa errada comigo. Né? E aí começa a virar um fantasma, quando na verdade a gente tem total direito e recurso para resolver essa lubrificação. A gente não precisa sofrer com falta de lubrificação, e ela também não só acontece na menopausa ou na perimenopausa. Mulheres também mais jovens, com qualquer outro tipo de desequilíbrio, acho que aí a doutora Patrícia pode dizer isso melhor do que eu, também podem, né, sofrer com isso. E não faz sentido sofrer. Existe solução, né? É por isso que a gente tem que passar informação e tem que ter uma cabeça aberta mesmo, e não ter vergonha de nada, porque às vezes, uma pergunta para o seu médico pode resolver o seu problema, que nem seria considerado um grande problema, mas que lá na frente pode gerar, sim, né? A coisa vai evoluindo e depois para tratar fica muito mais difícil. Eu acho que os médicos também agora estão começando também, de certa forma, a saber lidar com isso, né? Você é uma pessoa muito especial, uma excelente profissional. Mas não é todos os profissionais que estão aptos, é verdade, não são todos os profissionais que estão aptos a lidar com essa questão, tanto da menopausa ou quanto da lubrificação, porque é quase como se não fosse um assunto, né? Se o paciente não traz, eu não pergunto. Mas eu acho que é uma coisa que poderia ser uma coisa de pergunta de consultório também, né? Como é que tá a lubrificação? Do mesmo jeito que você pergunta, tá comendo bem, evacua quantas vezes ao dia? Como é que tá a lubrificação, né? Deveria ser uma coisa tratada com a naturalidade que ela merece, né? Faz parte do questionário de qualquer ginecologista, né? Agora, é que hoje em dia tem muitas consultas muito rápidas, quanto menos perguntar, mais rápido acaba a consulta. Tem uma questão toda aí, e que bonitinho, tá ronronando o gatinho. Tá. Então, e falando em ronronar, né, eu lembrei dessa questão do desejo, né? E que tem muito a ver com a testosterona também. Então, é importante fazer parte do questionário de um médico, até para ele poder se situar no diagnóstico. Lógico que tem exames que a gente pode pedir para complementar, mas a história clínica é a base, né, para a gente poder compreender aquele ser humano, aquela mulher que está ali na nossa frente, né? E hoje em dia, a gente estava falando do estresse, né? Da depressão, da ansiedade. O estresse rouba hormônio. O que acontece? Quando a gente está estressada, a gente está sob ameaça o tempo todo. Então a gente manda aquela mensagem para o cérebro que a gente precisa sobreviver, precisa vencer aquela ameaça, seja imaginária ou real. Que é aquele reflexo que a gente já falou bastante aqui, de luta ou fuga e tal. E isso demanda cortisol. Então libera adrenalina, cortisol, e o corpo sempre prioriza o cortisol. Sempre, porque é o hormônio da sobrevivência. Só que as vias hormonais, elas vêm todas
desses hormônios que a gente está falando, vem do colesterol, né? Então, o colesterol é a matéria-prima que se transforma em outras coisas, que se transformam em cortisol, em testosterona, em progesterona, em estrógeno. Quando eu preciso priorizar a via do cortisol, as outras não são mais priorizadas. Então, todas as vezes que você prioriza esse cortisol, que você está estressado, e um estresse prolongado, eu estou falando, né? Você depleta o corpo. Muitas mulheres têm entrado em menopausa precoce por causa disso, inclusive. Né? E é o Isso é famoso sério. efeito dominó, né? Uma coisa vai empurrando a outra, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Porque a gente só vai ter meia hora, então vou ter que pular algumas partes aqui. Para secura vaginal, tá? Vamos falar da secura vaginal colocando numa mulher no climatério, tá? Na perimenopausa. O lubrificante, ele pode ajudar. Só dá para, nesse momento, se tratar com terapia de reposição hormonal, hidratação. O que se pode fazer, né, para ajudar essa lubrificação de uma mulher, vamos dizer assim, 40 a mais, que já está no climatério? Tem várias coisas, né? É claro que cada uma é cada uma e a gente vai individualizar, mas um bom lubrificante tem que fazer parte da relação de todo mundo, eu acho. Acho que ajuda muito a diminuir aquele atrito. Fora isso, tem hidratantes vaginais, né, que aumentam, tem com ácido hialurônico, sem ácido hialurônico, aumentam a hidratação da mucosa, da parede, da vagina. Dá para usar 2, 3 vezes por semana, isso ajuda muito no conforto na hora da relação, né? Eu sempre falo do óleo de coco, que é um excelente lubrificante, melhora a flora vaginal também, melhora o pH, porque nessa hora o pH... Não tem uma história que o óleo de coco pode perfurar as camisinhas que são de algum material? Parece que eu li isso recentemente, que tem aí um senão com óleo de coco como lubrificante quando tem a camisinha. Eu não conheço, de verdade eu não sei, não saberia te responder, mas para a vagina em si ele é excelente. Porque ele tem lá uns componentes, os ácidos cáprico, caprílico, eles são antifúngicos. E a mulher no climatério, já com o pH da vagina alterado, tem uma predisposição maior para infecções locais ali, né? Então melhora a flora, é bem interessante para a vagina. Agora para a camisinha eu juro que eu não sei. A Gaia tá falando aqui, ó, o óleo de coco rompe o preservativo de látex. Então, quem for usar com preservativo tem que ficar ligada, mas como um tratamento solo, ele pode ser muito bem-vindo. Sim. Mas como você falou dos hidratantes também, né? Hoje não tem só o lubrificante, mas também tem a hidratação vaginal, né? Sim, tem cremes com ácido hialurônico, com hidratantes específicos que melhoram a mucosa, que fica mais hidratada e, portanto, mais lubrificada. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem que cuidar mesmo de uma forma mais específica, porque esse processo é progressivo, né? Existe a lubrificação pela falta da progesterona e também da testosterona. A testosterona é um grande responsável pela lubrificação vaginal junto com a progesterona. Mas existe aquela falta de lubrificação por atrofia, que é aquela coisa do tempo, a falta de estrógeno, que vai diminuindo as camadas da mucosa da vagina, que é um epitélio que tem várias camadas, vai diminuindo, vai ficando fininho, sensível e rasga de tão fininho na hora da relação, né? Então, esses lubrificantes hidratantes, eles não previnem, não impedem que isso aconteça. Por isso que aí eles não são um preventivo dessa degradação, vamos dizer, da mucosa, porque o que acontece? A mulher, quando chega aos 50 anos, também, acho que é importante dizer, ela já perdeu metade da água do organismo, que é uma água que ela não repõe. Então, as mucosas, de uma maneira geral, vão ficando mais ressecadas, né? E aí, o colágeno também. Então, e com a queda do estrogênio, vai cair colágeno, e caindo o colágeno, vai acontecer também esse afinamento para ficar mais fácil afina, né? Perde elasticidade, então aquela vagina que era toda enrugada
e que era elástica e que passava um nenê ali, né? Agora ela fica fininha e sem elasticidade, parece um papel celofane, eu sempre falo. Então, essa lubrificação, os lubrificantes, né, para essa fase de climatério, quando ainda não tem uma perda grande de estrogênio, eles até são bacanas, mas eles não são um preventivo. Quando tem essa queda muito grande e acontecem essas fissuras no canal vaginal, aí precisa de uma outra via de tratamento, mas também a boa notícia é que tem solução, né? Sim, tem os cremes de estrógeno, tem hormônio, mas também tem laser, tem radiofrequência, tem tecnologias bacanas, hoje tem os resultados ótimos, então... E acho que é importante falar, né, doutora Patrícia, que a reposição hormonal, a gente fala muito isso lá no CHIT, né? Não é nem defendendo e nem atacando. Mas a reposição hormonal, ela viveu seus momentos de vilã durante muitos anos, porque realmente eram hormônios sintéticos, né? Fabricados a partir de éguas grávidas. Então, hoje, principalmente quando a gente fala no CHIT sobre a terapia de reposição hormonal, a gente está sempre se referindo aos hormônios biomoleculares, não pode mais falar bioidêntico, né? Isomoleculares, bioequivalentes, que são feitos a partir de moléculas parecidas com a que o nosso corpo produz. Então, eles são muito mais seguros. Então, óbvio que cada caso é um caso, converse sempre com o seu médico. O laser vaginal, né? Fala mais um pouquinho do laser vaginal. Então, existem tecnologias, são vários tipos de laser, inclusive até a radiofrequência, que eles estimulam a formação do colágeno. Então, isso melhora a elasticidade, volta o pH normal da vagina e melhora o conforto, porque essa produção de colágeno se torna intensa. Claro que tem que fazer várias sessões, né? O custo também hoje ainda é alto, mas o resultado é bem interessante. Não é uma coisa acessível, né? É uma coisa que é um investimento, né? É um investimento. Passou uma pergunta aqui, mas vai falando que eu ia fazer uma pergunta. E aos 73 anos, o que resta? Resta muita coisa. Basta ver o papo com a Isabel, né? Nossa, resta a vida inteira. Imagina. Exatamente. Achei que essa coisa da libido, do desejo, vem muito da paixão, né? A paixão pela gente mesmo, pela vida, e de você se sentir bem, isso traz um desejo. Aliás, o desejo também é muito importante para a manutenção desse desejo ao longo dos anos todos, a conexão cérebro-genitália, né? Porque a gente perde muito, né? A gente não pensa mais no assunto, não tenho vontade, não quero saber mais, não pensa no assunto, desconecta. Essa desconexão neuronal mesmo, de vias nervosas, ela é uma grande responsável pela perda do desejo. A manutenção do desejo depende dessa conexão. E como a gente faz a manutenção dessa conexão? Prestando atenção ali, se masturbando, se estimulando, que, lógico, isso traz também vários benefícios de autoconhecimento, de como é o nosso prazer, do que realmente eu gosto, já foi falado, eu vi na live. E o que o orgasmo também libera, né, a mulher, porque assim, óbvio que a gente já está aqui num perfil que todas já sabem disso, né? Que o clitóris tem 8.000 terminações nervosas, 2 vezes mais que o pênis, a gente nem vai perder tempo, porque aqui é todo mundo super iniciado. Mas a gente, além de tudo, né, dessa conexão cabeça, né, que na verdade somos uma coisa só, né? Mas é muito importante que a gente saiba que se tocar, masturbação, primeiro, não é uma coisa que a gente deva fazer ou precise fazer só quando a gente não está com uma parceria, né? Sim. É um momento do mesmo jeito que você passa protetor solar todo dia, estou fazendo uma comparação bem esdrúxula, você não precisa fazer todo dia, mas é isso, é um momento eu vou dizer de autoconhecimento mesmo, de autocuidado, porque é o que a gente falou lá no comecinho da live, né? Você se conhecer e poder falar os seus sims, os seus nãos e dizer, olha, isso eu gosto, isso eu não gosto, agora você não sabe nem por onde começar, né? Então, acho que isso que você falou é super importante, né? É reconectar, né, a cabeça com o clítoris. Com o clítoris, né? Tô falando aqui, brincando do perfil, mas
do órgão genital como um todo, né? Do sistema genital todo. Eu estava lembrando aqui da atividade física, gente. A musculação é super importante na época da menopausa, quando a gente vai perdendo outros hormônios também, inclusive a testosterona.